Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior, um programa do GRESG com Guaraci Silveira. Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão. De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida. Vamos? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando Pensamentos da Espiritualidade Superior. Esse estudo compõe artigos constantes da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec mensalmente, de 1858 a 1869. E hoje, o nosso estudo vai ser algumas palavras sobre o Espiritismo. Foi enviado por Galileu, que é de 15 de fevereiro de 1564, nasceu em Pisa, e desencarna em 8 de janeiro de 1642, em Florença. Nós retiramos esse artigo da Revista Espírita, naquela publicação mensal do senhor Allan Kardec. Então, algumas palavras sobre o Espiritismo. Já há algum tempo, o mundo se agita, estremece e procura o mundo. A alma em pena tem grandes necessidades. Admitamos que o Espiritismo não existe, que tudo que dele se diz seja o resultado do erro, da alucinação de alguns espíritos doentes, mas não é nada mais ver 6 milhões de homens à espera da mesma doença em 7 a 8 anos? Por mim, nele encontro muitas coisas. Encontro o pressentimento de grandes acontecimentos, porque em todos os tempos, na véspera de épocas marcantes, o mundo sempre ficou inquieto, turbulento mesmo, sem se dar conta de seu mal-estar. Então, Galileu está colocando para nós que o Espiritismo veio para modificar as coisas. E este mundo turbulento que nós estamos vendo hoje, Galileu disse que sempre aconteceu na história da humanidade, na época das grandes transformações, uma turbulência. O Espiritismo está vindo para ajudar o homem a crescer dentro do seu caminho de volta para Deus. Tem pessoas que não acreditam nisso, tem pessoas que não se interessam por isso, que não dão a mínima importância. Mas os espíritos estão nos alertando. E esses que estão desencarnando aí a todo instante, sabe como eles chegam no mundo espiritual? Talvez eles tenham negado isso também, e agora estão encontrando a realidade. Nós temos provas científicas da vida após o desencarne. Por que teimar que isso não vai acontecer? Então, o Espiritismo veio para ajudar a humanidade a se conduzir melhor agora quanto lá no futuro. E ele vai continuar dizendo o seguinte, olha, o que há de certo hoje é que depois de ter atravessado uma época de materialismo assustador, sente a necessidade de uma crença espiritualista, raciocinada. Quer crer com conhecimento de causa, se posso me expressar assim. Eis as causas do mal-estar se admitirmos que haja uma doença. Então, os espíritos consideram o materialismo uma fase que talvez tenha sido necessária à humanidade, mas só que ele ficou muito arraigado, as pessoas ficaram muito presas no materialismo. Então, tudo que elas vão fazer, elas fazem em função da matéria. Enquanto que a matéria é só uma ajuda para o espírito. Tudo que nós vemos e tocamos aqui, com as nossas mãos, são apenas agrupamento de moléculas, que uma hora qualquer elas desgrudam e modificam todo o estado da matéria. E o homem se prende a isso. Como que o objeto, a roupa, o sapato, a casa, o carro, fosse tudo que ele possa possuir, quando, na verdade,
O que ele pode possuir é muito mais do que isso. Ele pode possuir o conhecimento real da vida. Pensemos assim, meus amigos. Há necessidade de estabelecermos melhor contato de nós para conosco mesmo e assim com a divindade que está em nós. Dizer que não há nada no fundo desse movimento é ser temerário. Alguém mesmo confessa que não conhece o Espiritismo. Procura se é possível, se ele pode existir. E suas pesquisas levaram-no a concluir que o Espiritismo não é impossível. É bem verdade colocarmos aqui que muitas pessoas procuraram o Espiritismo em séculos anteriores. Buscaram estudar, buscaram querer entender. Quantos filósofos fizeram isso? Buscar entender Deus como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que procurava entender como é que é essa grandeza de Deus em nós. E outros tantos aí ao longo dos séculos seguintes. Quantas pessoas tinham tudo para fazer uma obra como a do Espiritismo, mas não tiveram condições para isso, porque havia que ter a ajuda da espiritualidade superior capitaneadas pelo Espírito da Verdade. Então, teve que aguardar o tempo de amadurecimento da humanidade para que o Espiritismo chegasse. Mas ele já era procurado desde sempre. Talvez aqueles gregos, fazendo lá as suas pesquisas, já buscavam o Espiritismo. Os orientais, dentro das suas colocações, já buscavam o Espiritismo. Só não sabia o que iria se chamar isso. Mas buscava esse cômputo doutrinário que estabelecesse o homem numa relação direta com o Pai, pela lógica e pela justiça. E o Galileu vai continuar dizendo, desculpa, o que quer que seja, os espíritas têm o direito de alegrar-se hoje, uma vez que homens de elite querem muito consagrar uma parte de seus estudos à procura do que uns chamam uma verdade e outros um erro. No que me concerne, posso atestar um fato, é que vi coisas que não se podem crer sem tê-las visto. Aqui também esse espírito Galileu está colocando que à medida que a gente vai avançando no entendimento, a gente começa a ver coisas novas. Então, aquilo que a gente nega hoje, a gente nega por desconhecimento. Mas que é de bom senso não ficar negando aquilo que ainda não se conhece. É procurar estudar, procurar entender. Muito boa essa colocação desse espírito, para que a gente não fique negando sem ter certeza. Há uma parte muito esclarecida da sociedade que não nega precisamente o fato, mas pretende que as comunicações que se obtêm vêm diretamente do inferno. É o que não posso admitir em presença de comunicações como esta. Crede em Deus, Criador e organizador das esferas. Amai a Deus, Criador e protetor das almas. É esse texto bem antigo, né? Do século XIX, mas até hoje nós encontramos pessoas que dizem isso, que essas comunicações todas vêm do inferno. Mas que inferno é esse que manda tanta coisa boa para a gente? Será? Será que os demônios estão querendo nos ajudar a progredir? Nos dando informações tão preciosas que a ciência confirma o tempo todo? Não, não pode ser do inferno. Isso são coisas espirituais, coisas de alta grandeza do mundo dos espíritos. Pensemos nisso. Pensemos seriamente naquilo que nós estamos dizendo e naquilo que nós estamos colocando enquanto seres que dão opiniões. A nossa opinião é muito importante. Ela pode levantar pessoas, como pode fazê-las cair. Pense nisso. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro para o Pensamentos da Espiritualidade Superior. Fiquem com Jesus. Obrigada por estar conosco nesse estudo. Aguardamos você para o próximo encontro de Pensamentos da Espiritualidade Superior.